Bom, o HIV é uma infecção que vem acometendo populações do mundo inteiro. Essa infecção ela está associada basicamente a uma destruição das células de defesa do nosso corpo, os linfócitos TCD4. Dessa forma, o indivíduo ele fica com um sistema imune bastante delimitado, bastante debilitado. Isso, associado a outras infecções, torna esse indivíduo muito mais vulnerável a um quadro mais complicado, um agravamento da sua doença, tá? Então, nós consideramos essas infecções que acometem indivíduos que estão com o sistema imune debilitado de infecções oportunistas, como vocês podem ver no vídeo a seguir. As infecções oportunistas são infecções que causam doenças apenas em pessoas que têm a imunidade muito baixa. Ou seja, não é apenas em pessoas que têm o vírus HIV com a doença AIDS. Qualquer caso onde a imunidade esteja baixa, por exemplo, uma pessoa que fez um transplante de órgão poderá ter doenças oportunistas. Essas doenças podem ser vários tipos de microbiotas, podem ser vírus, fungos, bactérias. Em geral, são micro-organismos que estamos em contato direto durante todo o tempo, mas não são capazes de estabelecer qualquer infecção em pessoas que têm imunidade boa. Mas em pessoas que têm um problema de imunidade baixa, como no caso das pessoas com AIDS, pode causar infecções sérias, chegando muitas vezes ao óbito ou a graves sequelas, como por exemplo as infecções do sistema nervoso central. É importante dizer também que nem sempre uma pessoa que tem fase AIDS, estágio AIDS da infecção, tem sintomas. Ela pode estar se sentindo muito bem, mas a imunidade está muito baixa. Consequentemente, ela ficará predisposta a essas infecções que em uma pessoa normal não causaria doença nenhuma, mas que nela pode ser muito grave. Daí está a importância de sempre fazer os exames e de tomar os remédios adequadamente, para não chegar a desenvolver infecção, não abaixar a imunidade e não se predispor a doenças oportunistas. Mas lembre-se, até mesmo pessoas que têm a imunidade boa, que estão tratando do seu vírus, não estão desenvolvendo doença, também podem ter infecções. Mas nesse caso, elas não serão infecções oportunistas. Elas estão predispostas a mesmas infecções de quem não tem o vírus do HIV. Nós só nos preocupamos com infecções oportunistas naquele paciente que tem o vírus HIV, mas que tem a imunidade baixa, as células de defesa baixa. São essas pessoas que devem prestar muita atenção em qualquer sintoma que tenha, pois mesmo que para ela seja uma coisa simples, pode ser uma infecção muito grave e evoluir rapidamente para o óbito. Então, como visto no vídeo, as doenças, as infecções oportunistas não afetam apenas indivíduos com a AIDS, afetam indivíduos que tenham qualquer debilidade no seu sistema imunológico. Em relação à AIDS, é importante entender alguns parâmetros, que podem ser avaliados em relação à progressão da doença. Indivíduos que apresentam contagens de linfócitos TCD4 menores do que 200 células por milímetro cúbico estão com maior risco a desenvolver infecções oportunistas ou ainda ter a sua progressão para a AIDS, progressão do HIV para a AIDS. Indivíduos imunocompetentes possuem cerca de 500 células por milímetro cúbico, o que mostra que diretamente os valores, a frequência de células CD4 positivas estão associados à progressão e à dificuldade no tratamento dessa infecção, tá? Então, outras patologias são desenvolvidas de cunho bastante preocupante.
Esse trabalho é bastante interessante, que mostra algumas infecções que estão mais associadas à redução de células CD4. Então, como vocês podem observar aqui, uma redução de CD4 menor do que 200 células por microlitro, isso está associado a uma maior predisposição para esses indivíduos adquirirem a infecção por Cryptosporidium, tá? Então, mostra que diretamente existe uma maior chance dessas pessoas de desenvolverem outras infecções, seja elas infecções entéricas, infecções respiratórias, como a tuberculose, entre outras. Então, como os indivíduos com a AIDS ou com HIV podem se prevenir para impedir a evolução ou a entrada de micro-organismos oportunistas? Bom, primeira atuação necessária é o tratamento contra o HIV, um tratamento efetivo contra o HIV. Além disso, é importante evitar a exposição a outras ISTs, outras infecções sexualmente transmissíveis. Além disso, comportamentos básicos como o não compartilhamento de seringas, consumir alimentos apenas cozidos e ter cuidado com a procedência da água que eles fazem a ingestão. Então, como vocês podem observar por esse esquema, existem diversas infecções onde o indivíduo fica mais susceptível quando está com seu sistema imune baixo. Podemos citar aqui a candidíase, né? A Candida albicans é uma levedura que está presente no corpo, principalmente das mulheres. Então, é um fungo que habita a microbiota feminina. Então, com o desbalanço do sistema imune, essa levedura consegue proliferar e causar problemas muito complicados, tá? Citamos ainda a toxoplasmose, Cryptosporidium, tuberculose e por aí vai. Então, como vocês podem observar, os pacientes com uma baixa imunidade podem ser susceptíveis a diversas infecções. Por isso que é essencial o controle da doença primária, no caso o HIV, ou o paciente que foi transplantado, para que reduza, assim, os riscos de adquirir alguma infecção oportunista.